Se prepara aí que no vídeo de hoje, pessoal, tem muita informação e a gente já começa com uma ruptura. Exatamente isso. Sanção de Donald Trump a Alexandre de Moraes pode provocar uma ruptura entre Brasil e Estados Unidos. Quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é o jornal mais renomado do mundo, o New York Times. Exatamente isso, o jornal americano The New York Times. Pessoal, além disso, a gente traz uma outra notícia aqui dos Estados Unidos que está informando a sua população que deseja viajar a turismo para o Brasil. Exatamente isso, eles alertam para um risco iminente no Brasil e você vai ficar apavorado com qual o risco os Estados Unidos estão informando os seus cidadãos, tá? Tudo isso e muito mais. Então já vem comigo aqui, a gente já começa com sanção de Trump a Moraes, podendo provocar uma ruptura entre Brasil e Estados Unidos. Então vamos entender um pouquinho mais. Uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que deve estar chegando nos próximos dias, do STF pelo governo Trump, pode provocar uma ruptura das relações diplomáticas entre Estados Unidos e o Brasil, fala uma reportagem do jornal americano The New York Times. A situação poderia causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental. O texto, publicado na quinta-feira passada por um jornalista, afirma que Moraes seria um alvo da Casa Branca pela primeira vez após ter tido embates com o bilionário Elon Musk, que o desafiou, e o presidente Donald Trump, cuja empresa de mídia o processou. De acordo com o jornal, a evidência de que Moraes estaria na mira do governo americano seria o anúncio feito na quarta-feira passada pelo secretário de Estado Marco Rubio, que diz que o país restringiria vistos de autoridades estrangeiras que seriam cúmplices na censura de americanos. Na semana passada, pessoal, o Rubio chegou a dizer no Congresso dos Estados Unidos que estudava a possibilidade de sancionar a Alexandre de Moraes por supostas ações do ministro contra a liberdade de expressão de pessoas e empresas dos Estados Unidos. Moraes poderia ser enquadrado na lei global Magnitsky. Pessoal, essa lei é a pena de morte financeira para a pessoa sancionada. A pessoa perde os cartões de crédito, perde contas em banco, tem seus bens congelados. Qualquer pessoa que tente ajudar de alguma forma essa pessoa financeiramente, essa pessoa que queira ajudar, vai ser também sancionada, ou seja, a pessoa ganha um carimbo de persona não grata no mundo inteiro, tá? Então, inclusive Europa, países desenvolvidos, não vão querer ter contato com esse tipo de pessoa. Por quê, pessoal? A lei Magnitsky, ela pune dois tipos de pessoas: corruptos, né? E também pessoas que atentam contra a liberdade de expressão, violadores de direitos humanos, tá? Então imagina, para ser enquadrado nessa lei, ou você é corrupto, ou você atenta contra os direitos humanos, tá? No caso do Moraes, seria essa segunda opção aí de atentar contra direitos humanos. Então, olha que ruim ser taxado dessa forma perante o mundo. O Departamento de Estado não informou se o juiz Moraes é alvo da ação, mas a linguagem do Departamento de Estado se inclina fortemente para as críticas contra ele, incluindo a de que vistos seriam restringidos para autoridades que exijam que empresas de tecnologia americana removam conteúdo ou ameacem comandados de prisão residentes dos Estados Unidos que disseram online, tá? Então tá aí, pessoal. Então bem forte essas sanções a Alexandre de Moraes e pode causar uma ruptura entre o Brasil e os Estados Unidos, principalmente se o Brasil se posicionar contra os Estados Unidos. Se o governo Lula se posicionar a favor do Moraes e contra os Estados Unidos, pode haver, sim, uma ruptura e quem paga o pato sempre no final do dia, né, os brasileiros, né, pessoal? Infelizmente, por um desgoverno desses. Aqui a gente traz uma próxima notícia, que é os Estados Unidos alertando para o risco
dos americanos viajarem ao Brasil. Exatamente isso, existe um risco de sequestro no Brasil. Então, os Estados Unidos, através da sua embaixada, eles recomendam os americanos para terem muito cuidado. Esse comunicado foi publicado na página oficial da Embaixada Americana no Brasil. É um comunicado que diz que aumentou o risco de sequestro no país. Eu vou só tirar aqui rapidinho porque eu estou ouvindo um eco. Mas é um comunicado que fala sobre o aumento do risco de sequestro no país e que, por isso, eles precisaram atualizar, então, as recomendações de segurança para os cidadãos americanos. É um comunicado que diz que tem como título Aviso de Viagem. É um comunicado atribuído ao Departamento de Estado americano, ou seja, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Pessoal, a embaixada dos Estados Unidos tem em cada país do mundo, né? Assim como tem a do Brasil também, e a ideia da embaixada é dar suporte a pessoas que vão para turismo ou pessoas que residam em outros países, né? E a embaixada, ela preza muito pela segurança dos cidadãos do país que ela atua, né? No caso, a Embaixada dos Estados Unidos vai tentar proteger ao máximo os cidadãos americanos, né? E no caso, elas emitem, de acordo com o país, né, alertas de segurança para tornar mais seguras as viagens das pessoas ou para as pessoas que moram lá saberem, né? Então, o que ela falou aqui no Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, é justamente que existe esse risco de sequestro. E entre os pontos que são destacados nesse comunicado, eu peço para a gente colocar aí na tela para vocês acompanharem junto comigo, a Embaixada Americana afirma que as atividades de gangues e do crime organizado são generalizadas no país, recomenda aos americanos que não se dirijam a favelas, mesmo em visitas guiadas, e também recomenda aos cidadãos americanos que não se desloquem para regiões administrativas aqui do Distrito Federal e no entorno de Brasília. Diz que funcionários só poderão ir com autorização. E esse é um tópico que é fruto de uma atualização no texto que foi feita em 2018 e que inclui, então, algumas áreas aqui do DF. No trecho em que a embaixada faz um resumo do país, a gente tem uma outra ilustração, eu peço também para colocar na tela e vocês acompanharem junto comigo, porque eles destacam da seguinte maneira: falam em crimes violentos, incluindo... Pessoal, olha que vergonha, né? Como o Brasil, que ponto o Brasil chegou, né, pessoal? O Brasil está como um país de terceira categoria, assim, aos olhos do mundo, né? Infelizmente, nunca esteve tão ruim a imagem do Brasil com o crime tomando conta do país, né? Então, veja aí o que fala, né? Resumo do país: crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros. Assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros podem ocorrer em áreas urbanas de dia e de noite. Diz ainda que a atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Em seguida, a embaixada também afirma que agressões físicas com o uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas são comuns no Brasil. Especialmente no Rio de Janeiro. Pessoal, deixa eu acabar de ler aqui. Afirma que agressões... Então, drogas são comuns, especialmente no Rio de Janeiro. Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativo de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Funcionários do governo dos Estados Unidos são aconselhados a não usar ônibus municipais do Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite. Tá aí, pessoal. Então, isso aqui não é um país em guerra, né? Não é Iraque, não é faixa de Gaza, não é nada disso, pessoal. Isso aqui é o Brasil, tá? Infelizmente, esse governo de esquerda agrava ainda mais a situação do país. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha desse comunicado da Embaixada dos Estados Unidos para seus cidadãos, para ter muito cuidado se virem para o Brasil. Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.